Todo mundo sabe que quando o assunto é dinheiro, existe um personagem que faria qualquer coisa para economizar alguns centavos. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Para quem tá aqui desde os primórdios, já deve saber que um dos primeiros vídeos do canal foi justamente sobre os crimes do Sr. Sirigueijo. Só que naquela época eu não usava minha própria voz e principalmente eu falei de pouquíssimos casos, o que fazia com que Eugene Harold Sirigueijo não parecesse tão criminoso como ele realmente é. Isso porque ao longo da série ele já agrediu pessoas, explorou funcionários, praticou maus tratos contra animais e até exterminou uma cidade inteira. Isso sem falar dos outros crimes. Tudo isso por causa da sua obsessão por dinheiro. Então hoje vamos analisar todos os crimes cometidos pelo Sr. Sirigueijo, pensando que esses atos aconteceram aqui no Brasil e daí descobriremos de uma vez por todas quantos anos de prisão ele poderia pegar. Começando pelo episódio As Duas Caras do Lula Molusco, aqui Bob Esponja acaba acertando sem querer a cara do colega com a porta, levando ele então a parar no hospital. Urgência. Cirurgia. Doutor, ele vai ficar bem, pelo amor de Netuno, me diga! Só saberemos em 2 semanas, vai ter que esperar. Mas diferente do que imaginávamos, ao invés de deformar o rosto dele, essa pancada na verdade melhorou a situação, deixando o Lula Molusco muito mais bonito. E isso acaba atraindo então diversos seguidores atrás dele, o que deixa Sirigueijo muito feliz, afinal seu funcionário acabaria atraindo dezenas de clientes. Mas por outro lado, essa experiência pro Lula Molusco estava sendo um verdadeiro inferno, porque nem tomar banho direito ele estava conseguindo, e por causa disso ele pede pra Bob Esponja pra voltar ao normal. Vamos lá, Bob Esponja, pega a porta e amassa minha cara de novo! Eu não posso, aquela vez foi por acidente, eu não posso te machucar de propósito! É melhor me machucar ou te machuco eu! Ponto. O que no final das contas dá certo, mas acaba espantando o povo com a cara do Lula Molusco de sempre. E para tentar reverter a situação e recuperar os seus clientes, Sirigueijo tenta deixar Lula Molusco bonito de novo. Posso deixar ele bonito de novo? Observem. Viram? Ele está ficando bonito. É só um pequeno esforço. Aqui, por toda essa pancadaria, Sirigueijo incorre no crime de lesão corporal grave. Artigo 129, com pena de até 5 anos. Agora com o episódio Semi Limpa Tudo, começa com Siri Cascudo completamente sujo por causa de uma convenção de moradores de esgoto. E Bob Esponja então fica responsável por limpar tudo. É melhor eu começar. Até que do nada aparece um homem chamado Semi disposto a ajudá-lo a limpar o lugar, o que por si só já é algo totalmente estranho. Mas o problema todo acontece quando o Semi acaba engolindo a fórmula secreta, fazendo o Sirigueijo achar que estava lidando com um plâncton fantasiado. Tendo aqui. Boa noite, chefe! Pode tirar esse disfarce mequetrefe, Plankton. Você não tá enganando ninguém. Eu sei que tá aí dentro, Plankton. Vai sair logo daí! E nem só de socos Eugene ataca as pessoas. Ele também pode fazer isso utilizando palavras, como vemos no episódio A Gazeta do Siri, onde Sirigueijo descobre que o povo não quer ler jornais sérios, mas sim aquele com histórias, sejam elas reais ou não. E após ele ver o quanto eles cobravam por palavra, Sirigueijo tem a ideia de escrever seu próprio jornal. Porém, Bob Esponja como repórter é um ótimo cozinheiro. Isso porque suas matérias são péssimas ao ponto de não vender nenhum jornal. E é aqui que tudo começa a desandar. Para não ter prejuízo, Sirigueijo pede para o seu funcionário começar a ter mais imaginação na hora de escrever as histórias. Se é que vocês me entendem. Não pense nisso como mentira, rapaz. Considere apenas uma leve piada, sabe? Alguma coisa que faça todo mundo rir. O público quer um pouco de enfeite aqui e ali. Então vai lá e me consiga uma história que venda. Porém, essas notícias acabam prejudicando algumas pessoas, como a senhora Puff que fica sem alunos, Larry que é expulso da academia e até mesmo o Plankton. Estou oficialmente fechando seu restaurante. Mas por quê? Eu não fiz nada. Não é o que diz aqui. O espeto do Plankton é feito de amigos. O balde de lixo serve os amigos em mais de uma maneira. Por causa disso, Sirigueijo pode então pegar até 1 ano pelo crime de difamação. E não sendo suficiente, no final do episódio ele ainda tem a ideia de imprimir seu próprio dinheiro. Traz uma tesoura, rapaz. É hora de
de usar a minha imaginação. Aqui ele incorre no crime de moeda falsa, artigo 289, com pena de até 12 anos de cadeia. E já que estamos falando das mentiras do seu sirigueijo, no episódio Hambúrguer e Delito, Eugene deixa Bob Esponja encarregado de receber um ingrediente secreto, porém quando ele pega a maleta, descobre que o ingrediente não estava mais lá. Muita gente adoraria se apossar desse ingrediente. Sim, senhor! E agora você vai para o hambúrguer de siri, ingrediente secreto. E depois de investigar todos os seus amigos, Bob Esponja então se torna o principal suspeito de ter pego esse ingrediente. Mas por um leve vacilo do Sr. Sirigueijo, descobrimos quem é o real culpado. Então prenda esse ladrão, policial. Seu sirigueijo, isso não é um ingrediente secreto que foi roubado? O que está dizendo, Bob Esponja? Eu não estou com nenhum ingrediente secreto. Se eu entendi bem, você roubou o objeto em questão. É isso mesmo. Eugene roubou seu próprio ingrediente só para não ter que pagar $1,99 pela entrega. Sim, a mesma entrega que vem em um carro forte, com dezenas de policiais escoltando, para ele $1,99 é um absurdo. Por essa atitude, Sirigueijo então vai incorrer no crime de denunciação caluniosa, artigo 339, com pena de até 8 anos. Agora no episódio Doido por Tostões, Sirigueijo vai até o mercado do desconto fazer umas comprinhas, até que ele acaba avistando Bob Esponja pegando uma moeda no chão. E conhecendo esse bicho, nós sabíamos que ele ia ficar a noite toda se lamentando por não ter sido ele pegar aquela moeda. Tudo bem. Todo alvoroçado por causa de uma moedinha. Deve ter sido a lua cheia. Por causa disso, no dia seguinte, Sirigueijo faz diversas tentativas de pegar essa moeda do Bob Esponja. E olha essa carinha dele de quem quer ganhar um centavo hoje. Mas o que não faltou foi vontade para conseguir essa bendita moeda. Porque até um senhor cinema, o nosso querido Eugene construiu. Por uma jovem esponja corajosa. Igual a mim! Isso mesmo. E a melhor parte é que a entrada custa apenas um tostão. Será que esse filme existe mesmo? Sem sombra de dúvidas, a ideia mais genial de todo o desenho. Construir um cinema inteiro para conseguir um centavo. E nem mesmo assim Bob Esponja admite ter pego a moeda, deixando ele ainda mais maluco. Mas o quê? Eu não tenho mesmo um tostão. E assim como essa, todas suas tentativas não dão em nada. Até que finalmente ele decide invadir a casa do Bob Esponja para procurar essa bendita moeda. É escondido em algum lugar. Seu sirigueijo não era um centavo, não! Não era? Não, era só um chiclete seco para minha coleção. Acho que esse é de hortelã. Lembrando, estamos falando de 1 centavo. Aqui, Sirigueijo vai incorrer no crime de violação de domicílio, artigo 150, com pena de até 2 anos por ter ocorrido à noite. E no final das contas, aquilo não era uma moeda, mas também não era um chiclete como o Bob Esponja achou ser. Era só uma notinha de $500. Oh, Gary, pode brincar com isso. Ei, não era um chiclete. É só uma nota de $500. Não serve. Se por 1 centavo Sirigueijo já fez tudo isso, imagina por 500 paus. E esse caso é curioso porque por mais que a intenção dele fosse pegar a moeda, acredito que não poderíamos enquadrá-lo no crime de tentativa de furto pelo valor dela, caindo então no princípio da insignificância. Mas também já tivemos um caso parecido com esse que podemos julgar diferente, que acontece no episódio em que Plankton ganha um cliente que fica apaixonado por sua comida, o que não é algo muito comum de vermos. E mesmo tendo vários clientes todo dia, Sirigueijo ainda quer mais e mais, fazendo de tudo para roubar o único corajoso a comer num balde de lixo. E mesmo depois de inúmeras tentativas, ele acaba não conseguindo. E quando estava prestes a desistir, surge a ideia de descobrir como o Plankton prepara esse salmão. Então esse Siri safado espera anoitecer e invade o restaurante do seu rival. Onde será que está? Oh, lá! A receita secreta do Plankton tem que estar aqui.
Aqui Sirigueijo comete o crime de tentativa de furto qualificado, artigo 155, com penas que podem chegar até 5 anos e 4 meses, devido ao rompimento de obstáculos. E nesse caso, como a receita tem um valor comercial significativo, torna possível então a tentativa de furto. E de furto esse velho entende muito bem, porque no episódio Festa Cascuda, Eugênio viria a cometer o mesmo crime. Tudo começa com Siri Cascudo servindo o buffet de uma festa de aniversário, que vira uma total bagunça com direito a Sirigueijo dando uma de Tom Brady. É melhor fazer um intervalo, seu Sirigueijo. Eu quero meu bolo de aniversário! Vamos, homens, retirada! E na hora de dar fuga de lá, eles encontram uma madame que pergunta se eles são um buffet contratados por ela. Vocês são o buffet de alta classe que eu contratei por uma extraordinária soma de dinheiro? Sim! Não! Sim! Não! Sim! Acho que a felicidade que o Lula Molusco não tem, o Sirigueijo tem de sobra. Principalmente quando falamos de dinheiro. Olha o sorrisão dele aqui. Sem dúvida, madame. Nós somos o seu buffet de classe alta. Mas também ganhando 50 mil dólares no dia, não tem quem não fique. Porém, 50 mil é pouco pra ganância dele. Porque depois de descobrir que nessa casa tinha várias joias, ele vai atrás para pegá-las. Para a sorte da Dondoca, ele não consegue, adicionando então mais 5 anos pelo mesmo crime. Mas nem só de tentativas o Sirigueijo vive. No episódio A Disputa dos Biscoitos, Pérola começa a vender biscoitos junto com seus amigos escoteiros. E agora, bora lá vender esses biscoitos! Positivo, mestre da ciência acende. E depois de um longo dia de vendas, ela volta pra casa com um saco cheio de dinheiro, o que claro chama a atenção do seu pai, que resolve entrar para esse ramo. Mas aí eu te pergunto, Sirigueijo vai produzir seus próprios biscoitos? É claro que não. Ele é tão pão duro que pegou alguns pães velhos e chamou de biscoito. Temos alguns cookies cascudos para vender. Cookies cascudos? Isso são só pães velhos de hambúrguer de siri! Envelhecidos com perfeição e polvilhados com canela. E ainda cravou uma guerra contra a própria filha, onde quem perdesse teria que parar de vender. Mas o auge da sacanagem acontece quando Pérola tenta vender os seus biscoitos para os velhinhos do asilo, que só não conseguem comprar porque alguém havia roubado suas dentaduras. E então, senhor? Gostaria de comprar biscoitos de uma garotinha fofa? Tá de brincadeira? As dentaduras de todo mundo sumiram. Como vamos mastigar os biscoitos se não temos dentes? Sim, Eugênio Harold Sirigueijo não tá perdoando nem os velhinhos do asilo. Aqui então ele incorre no crime de furto simples com a pena de 4 anos. Mas o seu auge nos furtos aconteceu no episódio Siri Rachado, quando ele convida Bob Esponja para lhe acompanhar em um evento que reúne os siris mais pão duros de toda a fenda do biquíni. E por sinal a concorrência é pesadíssima. Você me cobrou 3 vezes. 3 vezes o sabor, 3 vezes o preço. Ei, juntando as pontas. Por isso, ele avisa Bob Esponja que vai precisar da ajuda dele, pedindo pro seu funcionário falar na frente de todos o quão pão duro e mesquinho ele é. Ou seja, basicamente falar a verdade. Só que no meio do discurso dá alguma coisa no Bob Esponja que ele simplesmente começa a falar que seu patrão é um homem altruísta, fazendo com que Sirigueijo seja desclassificado da premiação do evento. Aumentos regulares, participação nos lucros pro seu Sirigueijo são apenas presentinhos que ele nos dá com prazer pra ver nossa cara de contentamento quando nos paga o salário. Já ouvimos o bastante. Desclassificado. Mas antes de sair de lá, ele resolve levar algumas coisinhas do hotel. Coisas simples no caso, como toalhas, travesseiros, ar-condicionado e até mesmo um quarto inteiro. Vocês pegaram todo o quarto do hotel? Exagerou. Essa foi a maior demonstração de pão-durice que eu já vi. Eu te declaro o novo vencedor. E no episódio em que Plankton se apaixona pela mãe do Sr. Sirigueijo, vimos um chapéu que Eugênio pretendia dar a ela. Sabe, quando me disse que queria um chapéu, eu fui lá fora e arranjei um. Esse bicho é tão pão duro que quando viu a mãe mandou Bob Esponja esconder a carteira, reclamou dela gastar a herança em um simples chapéu e o pior de tudo, esse presente que ele ia dar nem comprado foi. Onde foi que achou essa coisa velha? Ela está tão serena. Mas ela não tava com chapéu? Pode levar este aqui de volta para o lixo. Ah, e não podemos esquecer da vez em que ele pegou o exoesqueleto do Larry.
E aí, gatinha? Essa praia aqui é de alguém? E por vezes no canal já vimos que Sirigueijo não tá nem um pouco preocupado com a segurança dos clientes, estando disposto a vender de tudo apenas para lucrar, como vemos no episódio Esponja Cascuda. E como falamos já desses episódios em outro vídeo, eu vou tentar resumir ao máximo o que esse marginal acabou fazendo. Aqui um crítico culinário detona o Siri Cascudo, falando que a única coisa que presta no lugar é o Bob Esponja, levando o Sirigueijo a uma bela de uma mudança, desde trenzinho, canudinho, gelo e até mesmo carnes do Bob Esponja. E não são carnes com corante amarelo, são hambúrgueres normais que ficaram assim por não terem sido guardadas no congelador, ou seja, podres. Mas Eugênio não tá nem aí pra isso. Ele coloca pra vender, fazendo os clientes passarem muito mal. Tá ferrado, você tá tentando passar isso por hambúrguer de Siri? É hambúrguer esponja. Seu Sirigueijo, o que o senhor fez? Intoxicou toda essa gente! Não, mas eu posso explicar. O quê? Pode explicar pro juiz agora, Siri. Aqui Sirigueijo vai incorrer no artigo 7 da lei que define os crimes contra a relação de consumo, mais especificamente o inciso 9, que trata de vender mercadoria em condições impróprias ao consumo, com pena de até 5 anos. E é importante entender essa lei agora, porque o que não vai faltar vão ser situações onde podemos enquadrá-lo. Como no episódio Tem uma esponja na minha sopa. Aqui já vemos os novos ingredientes que Sirigueijo usa para a receita da sua nova sopa. Ingredientes para nossa nova sopa de siri. Um hambúrguer de siri meio comido, 2 picles mofados e purê de batata com a cara do Lula Molusco. E se já não parecesse ruim o suficiente, depois uns hippies acabam entrando nela. Isso parece tão bom quanto a fonte térmica. Vamos cair pra dentro. É só caldo. Que engraçado. Estava cheinha de coisas agora há pouco. Então, mais 5 anos. No episódio Criatura Zumbi, os clientes do Siri Cascudo pedem um tipo de comida nova no restaurante. Então Sirigueijo leva o Bob Esponja para seu laboratório secreto, onde Sandy estava produzindo um novo hambúrguer. E aí está! O seu novo hambúrguer! Espera! Não pode melhorar o hambúrguer de Siri. É a perfeição perfeita que não pode ser aperfeiçoada. Ele durou um bom tempo. Faz 200 desse pra agora. E por mais que os clientes tenham amado, o hambúrguer tinha um pequeno problema. Esse lanche tinha a capacidade de transformar as pessoas em hambúrgueres gigantes. O hambúrguer novo tá transformando todo mundo. Eu tenho que sair daqui! Por mais que não saibamos quais os ingredientes, só de deixar os clientes nessa situação já deixa claro que o alimento é mais do que impróprio para comer. E não podemos esquecer o episódio Sirigueijo Nasce de Novo, onde Bob Esponja acaba encontrando um hambúrguer completamente podre debaixo da chapa e na hora de jogar fora isso daqui acontece. Alguém tentou jogar fora um hambúrguer. O Christian Magic salvou você de desperdiçar 0,2 centavos. Mas, seu Sirigueijo, eu achei isso embaixo da grelha. E amanhã, um cliente vai encontrá-lo no hambúrguer. E sim, Sirigueijo pede para que Bob Esponja sirva e frite os hambúrgueres para os clientes. Fedorento? Lamento, Lula Molusco, ordens do seu Sirigueijo. Que seja, então. Aí está, senhor, um hambúrguer de Siri. Aqui Sirigueijo vai pegar 5 anos de cadeia, mas pelo menos economizou 0,2 centavos. Achei super justo. E talvez o episódio mais conhecido em que podemos enquadrá-lo nesse crime é aquele onde o inspetor de saúde vai visitar o Siri Cascudo. Aqui Sirigueijo faz de tudo para que ele aprove o Siri Cascudo. E eu não sei vocês, mas eu acho que é a primeira vez que ele dá comida de graça sem infartar. Mas o problema começa quando um jornal informa que um inspetor falso estava visitando restaurantes para poder comer de graça. E olha só que coincidência. Com isso, Sirigueijo pensou: olha, tem um inspetor falso por aí, e tem um inspetor comendo de graça no meu restaurante. Qual a chance dos dois serem pessoas diferentes? Bom, então é aí que ele decide aprontar uma leve pegadinha para esse suposto pilantra. Ups, escorregou e caiu no vaso. Pega de volta e eu seco com minhas meias de ginástica. Puxa, este é o hambúrguer de Siri mais diabólico que nós já fizemos. São tantas nojeiras que eu até me pergunto se não poderíamos enquadrá-lo num crime de tentativa de homicídio. E aí, o que vocês acham? Mas por enquanto, vamos deixar por aqui. Mas calma que esse também não foi o único crime cometido por ele nesse episódio. Na hora de comer esse hambúrguer demoníaco, o inspetor acaba engasgando com uma mosca e desmaia.
O problema todo é que nesse caso o inspetor era realmente um inspetor, porque o outro pilantra já havia sido detido pela polícia. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Então agora os dois tinham o suposto cadáver de um inocente no meio do restaurante, o que leva a dupla a levá-lo para bem longe e enterrá-lo. Agora pode cavar. Sim, senhor. Por que está demorando aí? Tem uma pedra enorme no caminho. Livre-se dela e continue cavando. Sim, senhor. Aqui, a princípio, você deve estar pensando que Sirigueijo iria incorrer no crime de ocultação de cadáver. Mas aí que tá. Pra ver esse crime, precisa ver um cadáver. E nesse caso, o inspetor ainda estava vivíssimo. Ou seja, não podemos enquadrá-lo em nenhum artigo. Bom, aí que eu te respondo que podemos sim, mas como tentativa de homicídio. Isso porque no momento que ele enterra o inspetor sem ao menos conferir se o homem ainda estava vivo, ele incorre no crime de tentativa de homicídio por dolo eventual, que é quando assume o risco de matar. E por causa disso, ele pode pegar até 13 anos e 4 meses de cadeia. E já que estamos falando do Siri Cascudo, nós não podemos esquecer de tudo que Eugênio Sirigueijo fez seus funcionários passarem. Como no episódio em que Sirigueijo muda a escala de trabalho do Siri Cascudo. O que vocês acham da minha obra-prima? Novo horário de funcionamento, das 6 da manhã às 11 da noite. O quê? Isso é totalmente injusto! Mas calma, se vocês estão achando um absurdo uma escala de 17 horas seguidas, fiquem tranquilos que Sirigueijo ainda vai conseguir piorar. Porque logo em seguida ele acaba vendo que o balde de lixo começa a operar por 23 horas sem parar. Então, acho que vocês já perceberam o que vai acontecer. A partir de agora, o Siri Cascudo vai abrir 24 horas por dia! Você ouviu isso, Lula Molusco? Temos que ficar trabalhando e trabalhando e trabalhando sem nunca ter que ir pra casa. Aqui, por submeter seus funcionários a uma jornada exaustiva, Sirigueijo incorre no crime de trabalho análogo à escravidão. Artigo 149, com a pena de até 8 anos. Mas essa também não foi a primeira vez em que eles foram submetidos a isso. No episódio Turno Macabro, ele já havia feito algo parecido, onde tudo começa com um cliente querendo frequentar o restaurante. Porém, para o azar dele, o lugar já tinha fechado. Mas basta ouvir a palavrinha mágica que Sirigueijo vem voando. Se funcionarmos até mais tarde, ficamos com o seu dinheiro? Claro! Senhor Lula Molusco, bem-vindo ao turno da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. Literalmente. Então, a partir de agora, o Siri Cascudo não só irá funcionar à noite, como também será 24 horas, adicionando então mais 8 aninhos pra ele. Mas calma que não são apenas os dois que sofrem com esses absurdos do seu patrão. Outra vítima conhecida é o Patrick, que nem é membro efetivo do restaurante, mas já presenciou o quão cruel o Sirigueijo consegue ser. E tudo começa com Bob Esponja falando pra Patrick que ele pode ser tudo o que ele bem quiser. Só que a Estrela do Mar leva isso tão a sério que no dia seguinte acorda se sentindo um cavalo. Patrick estava certo, pode ser um cavalo. Calma aí, meu amigão. Calma. E pior de tudo é que ele ainda acaba atraindo várias crianças querendo montar nele. E é aqui que vemos que Sirigueijo vê uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Andar no cavalo! Crianças adoram cavalinhos. Boa ideia fazer o Patrick se fingir de cavalo. Vou cobrar 10 pra andarem nele e vou faturar uma grana boa. Como vocês devem imaginar, ele começa a explorar Patrick de todas as formas possíveis. 4 ao mesmo tempo quadruplica meu dinheiro. Vamos tentar com 5. Como Sirigueijo coloca Patrick em condições degradantes de trabalho, ele incorre novamente no artigo 149. Patrick esse que já foi explorado diversas vezes, como no episódio em que Sirigueijo contrata ele para trabalhar no Siri Cascudo, onde inicialmente ele faria uma função de atrair clientes, mas também não dá muito certo. E olha só, ele já vai pescar o primeiro cliente. Pode me dizer onde fica o Siri Cascudo? O Siri Cascudo, balde de lixo. O que ele pensa que está fazendo? Até que Patrick começa a ficar caindo sem parar, o que desperta a curiosidade do povo. E basta ouvir a palavrinha mágica novamente para ele ter uma ideia mais criminosa que a outra. Esse é o tipo de bobeira que eu pago pra ver. Quer dizer dinheiro vivo? Pode crer. 5 pratas, por favor. É isso aí. Olha esse barulho de novo. Então, a partir disso, Patrick é contratado apenas para cair no chão. É oficial.
Eu odeio todos eles. Ficar dando de cara no chão por 7 horas seguidas não é algo bem tranquilo, não? Mas esse daí não é nem o auge da crueldade. Na verdade, o auge é quando o Sirigueijo pretende jogar ele de um lugar muito alto diretamente em um balde com ouriços. Tudo bem, rapaz. Ele assinou a autorização. Ele está pronto, Lula Molusco? Não, ele está pronto. Tá certo. Vai para trás, rapaz. Não vai querer manchar o seu uniforme. É uma boa ideia. Lula Molusco, segura o meu chapéu pra ele não se machucar. Valeu, amigo. E eu acho que eu não preciso comentar que por conta de tudo isso, nós adicionamos mais 8 anos a ele. E se Eugene é capaz de explorar as pessoas assim, imagina o que ele é capaz de fazer com os animais. E podemos ver isso bem claro no episódio Faro de Dinheiro, quando o nosso Siri encontra Bob Esponja passeando com Gary e descobre que o caracol consegue atrair várias moedas. Bom, pela cera da minha casca, você é como um achador de dinheiro. Como se chama cão farejador? Quer dizer caracol. Ei, Bob Esponja, por que você nunca leva o seu farejador para trabalhar com você? Eu preciso falar o que ele vai fazer depois? Aqui, Sirigueijo poderia pegar mais 4 aninhos devido a diversos furtos utilizando o animal. Ei, o que tá fazendo com as minhas moedas? As suas moedas, se estavam no chão, não eram de ninguém. E toda essa situação tem um pequeno problema, porque essa suposta habilidade do Gary acaba deixando o coitadinho exausto. Mas isso é um problema pro Gary, não pro Sr. Sirigueijo que deixa o caracol nesse estado daqui. O que quer dizer que não se sente tão bem? Você me parece bem. Agora pare de ser bebê e comece a me arrumar dinheiro. Acho que não precisamos de mais provas para condenar Eugene pelo crime de maus trato aos animais, com pena de até 1 ano. E se nós considerarmos que os caracóis são tipo um gato no desenho, a pena poderia chegar então até 5 anos. E a crueldade continua no episódio Caçador de Águas Vivas, onde um cliente do Siri Cascudo fica apaixonado pela geleia de água viva que Bob Esponja estava comendo. Oh, incrível! Tenho que contar isso pra alguém. Com isso, o Sirigueijo começa a pedir para que ele pegue mais águas vivas para fazer essa geleia. Mas é aquilo, né? A ganância dele é tanta que não importa o tanto de bichinhos que ele pegue, nunca vai ser o suficiente. Mais! 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 E é no final do episódio que nós vemos o que o Sirigueijo fazia com tantos animais. Que lugar horrível é este? Enquanto os bichinhos eram espremidos, o safado do Siri tava lá pedalando tranquilo na dele. Que horror! É isso aí, rapazes. Continuem com esse ouro gelatinoso. O seu Sirigueijo, não! Agora, saindo um pouco do Siri Cascudo, ele ainda continua cometendo crimes. O episódio Chame a Polícia começa com Plankton tentando roubar a fórmula secreta, porém logo depois é detido por um policial que o leva pra cadeia. Até aí tudo certo e mais um dia feliz pro Sr. Sirigueijo. Porém o problema todo é que ela não leva apenas o criminoso, mas também a evidência do que ele roubou, ou seja, a fórmula secreta. Então, para recuperá-la, Bob Esponja e Sirigueijo decidem se passar por policiais, exercendo todas suas atribuições. Vem cá. Você e eu vamos entrar naquela delegacia para pegar a fórmula de volta. Como? Polícia da Fenda do Biquíni. Me vestindo como policial. Por causa disso, ele ganharia mais 3 meses pelo artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Agora o episódio Ladrões de Garrafas começa com o Sirigueijo deixando seus funcionários responsáveis por limpar o seu escritório. O problema dessa vez começa quando ele sem querer joga uma fórmula secreta fora, bem em cima do Plankton, que claro aproveitou a sorte. Ei, cuidado! Mas que é isso? A fórmula secreta! Deve ser um truque do Sirigueijo. Ele vai aparecer a qualquer segundo. E o que mais me deixa intrigado nesse episódio é que Plankton já construiu dezenas de robôs, se fundiu com seu Sirigueijo, controlou o corpo do Bob Esponja, mas não conseguiu abrir uma simples garrafa? E foi graças a isso que Plankton não conseguiu pegar a fórmula secreta, dando tempo do Sirigueijo recuperá-la. Plankton pegou minha fórmula. Foi o que ele disse. Então vou ter que pegar de volta.
E como punição por terem perdido o bem mais precioso do siriguejo, ele coloca os dois para serem seguranças do cofre. E pra garantir que os dois nunca mais vão tirar os olhos dela de novo, eu tenho uma surpresa pra vocês. São meu novo sistema de segurança. Espera, sou claustrofóbico! Por mais que tenha sido uma brincadeira por privá-los da liberdade, siriguejo incorre então no crime de cárcere privado, artigo 148, com pena de até 3 anos. E essa não foi a única vez que siriguejo aprontou algo assim. No episódio Mexilhões, vimos que siriguejo está completamente feliz por ter conseguido seu primeiro milhão. O que deu no seu siriguejo? Nada, rapaz! Você sabe o que é isto? O dólar tem sujo? Não! Este é o meu dólar de número 1 milhão! Esse cliente pode não ter ganho nada, mas os funcionários que tanto o ajudaram nessa jornada ganharam uma ótima viagem. Pescar mexilhão. Esta é a recompensa pelo nosso trabalho duro. Pescar mexilhões fedorentos num velho barco mal cheiroso numa lagoa imunda e achar isso divertido? Acho que não preciso nem comentar que tudo isso tem um potencial para se tornar um enorme desastre, não é? Pois é, se tornou. Por um segundo ou dois, eu pensei que ela estivesse perdida. Com isso, o siriguejo começa a surtar ao ponto dos dois tentarem fugir, mas acabam sendo pegos e usados como isca para pegar um mexilhão. Isca viva! Você tá louco? Se aquele mexilhão não veio ainda, por que você acha que ele vem agora? Seu siriguejo, escuta, eu trabalho com Bob Esponja o dia todo, então eu sei o que estou falando quando eu digo que você está completamente doido! Bom, por manter os dois no navio sem poder sair, ele incorre então no crime de cárcere privado. E como utilizou a dupla como isca, siriguejo irá incorrer no crime de tentativa de homicídio qualificado devido ao meio cruel, podendo pegar então até 20 anos de cadeia. E pelo visto, sua lista de tentativas são muitas, porque no episódio Fora de Circulação, vemos mais uma. Aqui tudo começa com Lula Molusco realizando uma exposição com suas obras no próprio Siri Cascudo, o que aparentemente não dá muito certo. Vamos lá, Larry, manda a salada pra dentro. Vamos lá, Larry, você precisa de arte. Ai, meus olhos! Ai, que dor! Mas mesmo assim ele consegue vender todos, e é isso mesmo. Isso acontece porque siriguejo decide investir em todas suas obras, esperando no futuro uma valorização. Quando a arte envelhece, costuma ficar mais cara. Os quadros do Lula Molusco podem valer milhões um dia. Milhões? Sai da minha frente! Dá isso aqui! Só que após essa nova aquisição, um avaliador aparece e fala que essas obras nunca valerão nada, a menos que o artista... Então, para colocar o seu plano em prática, siriguejo começa a mandar seu funcionário para os lugares mais absurdos possíveis, como geleiras, a Fenda da Pedra e até mesmo para Marte. Mas nada funciona porque o Lula Molusco insiste em voltar. Como última tentativa, siriguejo passa 3 horas tentando cacetar o Sr. Tentáculos com o Sr. Porrete. Ei, que tal um pouco de apoio aqui? Corre, seu siriguejo, corre! Mas nem só de tentativas vive Eugênio Siriguejo. Na verdade, ele tem bem mais homicídios consumados do que tentativas. Começando pelo episódio Amigo ou Inimigo, onde vemos a origem da rivalidade entre Plâncton e Siriguejo, ou melhor dizendo, amizade. Porque lá no início, os dois eram grandes amigos. Inclusive até abriram um restaurante juntos no melhor lugar possível, um lixão. O que, claro, não atraiu uma alma sequer. Na verdade, até tinha o velho Jenkins procurando sapatos novos lá, no lixão. Então nossa dupla apresenta ao velho o novo lanche da cidade. E essa é a reação dele. Hambúrguer nocauteia o velho Jenkins. Aqui ele incorre no crime de homicídio culposo com pena de até 3 anos. Agora o episódio O Outro Hambúrguer começa com Plâncton conseguindo pegar um hambúrguer de Siri do lixo. Mas diferente de todas as outras vezes, dessa vez Siriguejo deixa ele levar pra casa. E o motivo é bem simples. Finalmente é minha! O
que aconteceu? Só uma pequena medida de segurança que eu bolei. Agora o hambúrguer de Siri se autodestrói a 3 metros do Siri cascudo. Bom, esse é o novo mecanismo de defesa onde os hambúrgueres explodem quando se afastam 3 metros do Siri cascudo. Sem dúvidas uma ideia genial contra o plâncton, mas que tem um pequeno problema. Esses hambúrgueres de Siri me caíram bem. Na próxima vez é melhor mastigar. Você vai explodir como uma bexiga. Bobagem. Ele nunca me escutou. Aqui Sirigueijo incorre no crime de homicídio qualificado pelo emprego de explosivos, artigo 121 com pena de até 30 anos. E por fim, o episódio em que Eugênio exterminou uma população inteira. E isso aconteceu no episódio em que nos é apresentado a Cidade das Bolhas, um lugar tranquilo e seguro para se viver. A Cidade das Bolhas também possui um ótimo transporte público. Sempre há lugares disponíveis, porque os ônibus de alta tecnologia recebem qualquer número de passageiros. Aqui, alguns funcionários vão trabalhar no prédio de Bolha. Ou pelo menos era. Toda a desgraça da cidade começa quando Bob Esponja vai visitá-la. Lá ele acaba reencontrando seu amigo Bolha. Sim, aquele de muito tempo atrás. Ei, é o meu velho amigo Cara de Bolha. E aí, Cara de Bolha? Bob Esponja? Puxa, que bom ver você. Ups, foi mal. Não esquenta com isso. Como é que você tá? E as coisas? E como Bob Esponja é um exímio assoprador de bolhas, ele começa a ajudar toda a população até o momento em que sem querer pisa em 2 cachorros. E a partir daqui, tudo começa a desandar. Bob Esponja, volta aqui! N, você quer casar comigo? Sim, eu quero! Como esperado, Bob acaba sendo preso, o que não é nada bom para os negócios do Sirigueijo. Afinal, não ter Mestre Cuca significa não ter dinheiro. Com isso, o Sirigueijo vai até a Cidade das Bolhas para recuperar o seu cozinheiro. Porém, ele não só leva Bob Esponja, como simplesmente extermina toda a população de lá. Sinceramente, eu não sei nem como mensurar o número de vítimas, mas como a cidade tinha escola, prisão, prefeito, restaurantes e até um sistema de ônibus, podemos imaginar que estamos falando de uma cidade relativamente grande, o que piora muito a situação do senhor Sirigueijo. Então estamos falando de 20 anos para cada vítima dele. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês acham que tinham nessa cidade? Bom, eu só sei que chegamos ao fim, e como de costume, sem muita enrolação, vamos ao que nos interessa. Se nós somarmos todas as penas de todos os crimes cometidos pelo senhor Sirigueijo, chegamos a incríveis